Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel Pederiva Eu sou o Vitor Magnani. Eu sou Léo Arozena. e esse aqui é o Na Lata. Bom, hoje a gente tem a presença mais que especial do principal árbitro do Brasil e um dos principais, se não o principal também da América do Sul, o Léo Arozena, que tem arbitrado e incentivado Coordenado também, né? com a parte toda de regra dentro dos torneios profissionais principais brasileiros e competições como Pan-Americano, Sul-Americano e tudo mais. Então, primeiro, seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado, Gabriel e Vitinho, pelo convite. Um prazer estar com vocês. Pra quem não sabe, a gente tá querendo fazer isso com o Léo faz muito tempo. A gente já queria fazer isso com ele, sobre regras, que tem muita gente que tem dúvida. Então a gente veio aqui pra tirar todas elas com vocês, tá bom? Primeiro, Léo, queria que você falasse um pouco pra gente do porquê que você quis entrar nisso como árbitro. E qual foi a sua, o motivo mesmo, o motivo real, assim, de você arbitrando e gostar tanto assim. Eu comecei a jogar squash. Bom, como vocês sabem, sou argentino, nasci lá, mamãe brasileira. Eu moro aqui em São Paulo já faz quase 25 anos. Mas eu comecei a jogar squash na Argentina, né? E numa cidade do interior, a uns 500 quilômetros de Buenos Aires. E quem organizava o torneio? A gente, nós mesmos, né? Então sempre teve essa necessidade de a parte técnica por um lado, chaves, horários e demais, e depois tinha que fazer às vezes de árbitro. Bom, isso te leva, obviamente, a ficar muito perto do esporte, em outro lado, que é o de jogar, que é o lado de você conhecer as regras, né, estar atualizado e demais. Quando eu vim para São Paulo, e eu primeiro joguei no Sumaré, depois eu mudei aqui para o SPAC. Aqui no SPAC também a gente, na comunidade, sentiu falta... Na comunidade do clube, a gente sentiu falta de ter um grupinho para poder organizar torneios internos, torneios da Federação Paulista, e obviamente sempre acontece a necessidade de estar apitando. Então, desse lado, nunca foi um incômodo para mim apitar. Tá? Em 2018, Carlos Paiva era presidente da Confederação Brasileira, e a equipe do Brasil tinha que ir para o Peru jogar um sul-americano. E faz parte do regulamento técnico da competição. Um árbitro, né? Que a delegação precisa levar um árbitro, né? Então, o Carlos Paiva, nós estávamos organizando torneios juvenis, finalzinho de 2017, teve uma etapa importante aqui no SPAC e demais. Ele falou, você se dá bem com as crianças são gente, eles se dão bem e tal, você não quer ir com a gente? Eu falei, para onde? Para o Peru, vai ter um campeonato sul-americano, e o que eu tenho que fazer? Você vai ser o árbitro do Brasil. E, cara, aí começou... Foi muito louco. Me lembro que eu viajei com vocês. Sim, vocês ainda eram parte da... foi o teu último? O teu também? Não, Você teve mais. Cochabamba, né? É. Você teve Cochabamba na Bolívia ainda. E bom, e aí começou 2018. Isso foi em fevereiro. Fomos para Lima, no Peru. Foi uma experiência formidável para mim, fantástica. Obviamente que eu ia sem uma carga, vamos dizer assim, teórica. O que eu conhecia do jogo e o que eu sabia, como eu apitava aqui, eu apitei lá, né? Obviamente que aí eu percebi que tinha um monte de coisa para conhecer ainda, como continuo tendo, obviamente. O pessoal da Argentina, que estava participando do torneio, me deu de presente um regulamento impresso, né, que eu tenho até o dia de hoje. Eu comecei a fazer algumas anotações e tal. Em maio de 2018, não sei se vocês lembram, aqui em São Paulo teve um PCA, que foi jogado no Paineiras. Você jogou? Nos visitou o atual já foi número 1 do mundo, mas o Assal foi o campeão. 2 top 10, né? Também tem o Vitor Croá. Exatamente, o Vitor Croá. Também que jogaram a final os dois, perfeito, Gabriel, bem lembrado. E, bom, aí nesse torneio eu percebi que eu estava longe ainda de poder ser um árbitro para esse nível de jogo. Sim. Final de 2018 eu viajei para a Argentina para fazer um curso, né, para colocar a parte teórica um pouco mais formal, né? Aí eu fiz o curso com o Roberto Parma. E a partir de 2019, aí o lance começou a deslanchar. E quando estava deslanchando, pandemia. Putz, aí, outra vez. Falou algo bem bacana, acho que pouca gente sabe. Quando eu fui nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires... Eu estava fazendo esse curso.
quando eu fui jogar os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, eu tava lá, cheguei, entrei pra conhecer a quadra de squash, assim, o Léo me cutuca. Eu tava de mochilinha. Se você quiser, eu te passo a foto. Eu tenho a nossa foto lá. Eu tenho a foto com a Asal também. Eles estavam todos lá na apresentação. Bom, a partir daí, 2019, em 2019 eu participei de muita coisa. Já participei do Campeonato Pan-Americano, foi Campeonato Sul-Americano Juvenil, que foi em Cochabamba, na Bolívia. Eu fui diretor técnico e árbitro geral do Sul-Americano em Brasília. Com a participação de 6, 7 países, foi o meu primeiro teste forte de aspectos técnicos e confusão, né, que tem sempre nesses. Nossa senhora, Brasil e Argentina na semifinal de equipes. Nossa, com gente bem que tomou demais na arquibancada, batendo nos jogadores da Argentina. Teve momentos. Essa é para outra história, outro capítulo. Com certeza. Aí eu fui para Toronto, no meu primeiro Pan-Americano Juvenil. E aí eu tive um approach, eu fiquei mais perto de conhecer o pessoal da Pan-Americana. Né? Nos Jogos Pan-Americanos, que foi eu e Yuri Juan, você estava lá como coordenador? Não, eu estava como árbitro. Como árbitro também, né? Não, Jogos Pan-Americanos? Na Colômbia. Isso foi em Cali. Em Cali. Eu era árbitro geral. Árbitro geral, Esses foram os primeiros Jogos Pan-Americanos da Juventude. Isso, exato. Foi em Cali. Isso foi em 2020. Isso aí. Ou 2021. 2021. Novembro de 2021, depois da pandemia. Isso aí. Exatamente. Bom, e aí, depois desse Campeonato Pan-Americano 2019 em Toronto, a volta para o Brasil, Campeonato Brasileiro em Brasília, e aí 2020 Equador, Campeonato Juvenil, Sul-Americano Juvenil, e aí depois fecha tudo. Pandemia. Fechou tudo, algum que outro torneio, tal, muita pouca coisa, e aí quando retoma justamente com esses jogos da Pan-Americana da Juventude, e eu já tinha um contato um pouco mais estreito com o pessoal da Pan-Americana, e eles me convidaram para tomar o lugar de árbitro geral, um lugar que eu compartilhei a parte da organização desse torneio junto com o Nelson Neto. Outro grande pilar da minha formação, Nelson Neto por um lado do Brasil, Roberto Parma por outro lado da Argentina, a oportunidade que o Francisco Paradisi, que é o atual presidente da Pan-Americana, me deu, e assim como também o Valtinho, da Federação, atual presidente da Federação Paulista de Squash, e o Carlos Paiva também. Né? Então, esse grupo de pessoas meio como que favoreceu a minha vontade de, olha, eu encontrei um lado. Já estou ficando velho, quase 50, cabelinhos brancos. Como que eu faço para ficar perto do esporte? Bom, poder dar um pouquinho para o esporte, tudo o que o esporte me deu. E para quem não conhece o Nelson Neto, antes do Léo ser a principal referência nacional em torneios fora, de arbitragem, com cursos, com tudo mais, o Neto, além de presidente da Confederação Brasileira, era o principal árbitro do Brasil, com curso de arbitragem em tudo quanto era competição, então Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Torneio Juvenil. Eu cheguei a fazer uns 3 ou 4 cursos de arbitragem com o Neto quando eu era bem pequeno. Atualmente, Vitinho, assim, é só você, eu posso ser uma referência da arbitragem por estar talvez mais atualizado, mais em contato com as pessoas. Agora, curricularmente, o Nelson dá um baile em mim. Ele tem muitos anos ali atrás. Se você fala com o Nelson, ele te fala dos primeiros Jogos Pan-Americanos, quando o Squash entrou na Argentina em 1995. E ele te conta toda a história. Ele te fala, ou seja, ele é um poço de saber que é um baluarte do nosso esporte que a gente não pode perder. Com certeza. Mas atualmente você está mais informado em algumas regras que acabam mudando. Eu estou mais em movimento. As coisas estão mudando muito rápido também, né, Léo? As regras estão se atualizando com uma frequência muito rápida, você sabe, mudando. Vitinho, constantemente, torneio a torneio, especialmente dos Platinum, onde tem a participação, a primeira visibilidade, e segundo a participação de um corpo de arbitragem muito firme, normalmente muito firme, demonstra uma coisa que é formidável, fantástica, maravilhosa do nosso esporte. Nosso esporte é vivo, ele não é uma coisa estancada, que ficou com a regra de 1825, quando foi fundado, 1890, quando começou. Não, nós estamos evoluindo, o esporte está evoluindo, ele quer se tornar um esporte bonito de poder assistir, né? Para cada vez ficar mais perto das Olimpíadas. Exatamente, né? A gente tem alguns entraves, né? Porque tem uma parte subjetiva das regras que quem não entende, quando você assiste tênis, o que você precisa assistir?
que a bola passe ou não passe, Bate que a bola dentro, entre ou não entre. Ou ela é fora ou ela é dentro. Fora isso, depois a contagem é uma coisa relativamente simples de aprender. Sim. Quando você assiste squash, você fala, que legal, não pode pingar 2 vezes, não pode sair, não pode bater embaixo, e aí o jogo parou. Aí o cara que está assistindo pela primeira vez fala assim, o que aconteceu? E isso daí é a parte que está pegando. Então, o que está se buscando é que o jogo seja mais fluido, mais jogado, com menos... menor quantidade de interrupções, e por isso algumas coisas estão mudando e estão mudando rápido. Muitas interferências, que é o que se chama, lembremos, a quadra tem 9,75 por 6,40, são praticamente 70 metros quadrados. É impossível que 2 pessoas aqui dentro, em algum momento, elas não se tenham encontrem. contato. Esse encontro é o que a gente chama de interferência. Até porque o que a gente busca o tempo inteiro no jogo é o centro da quadra, e no centro da quadra sempre tem essa troca de posição. Sempre vai ter. Disputa por espaço. O que não pode ter muito corpo é fora disso, né? Não, cara, obviamente, mas esse jogar fluido é o que a PCA, que é a Associação dos Jogadores Profissionais hoje, está buscando com o esporte. Mas só uma coisa antes que a gente já entra agora nesse light stroke, que a gente vai falar um pouco sobre as regras. Eu acho muito importante ter um pilar, tipo assim, ter um Léo Arozena no Brasil. Porque eu acho que tem que me despersonificar, tem que tirar meu nome e sobrenome, mas olha, dos 4 pés que uma mesa tem, e a mesa é o squash, os 4 eu acho que a gente poderia mais ou menos a parte técnica, ou os jogadores, obviamente que é uma parte fundamental, toda a parte em volta do jogador, a parte da gerência do esporte em si, depois você tem uma parte fundamental que é a arbitragem. Sim, concordo. O squash é um dos únicos esportes que permitem que um campeonato profissional seja jogado sem árbitro. Onde vocês viram? Um vôlei, tá certo, são esportes olímpicos, Sim, com tradição, com muito mais público, eu não discuto. Agora, organizacionalmente, esses esportes não têm nenhum tipo de competição profissional, a nível que seja, que não tenha um árbitro. sim. A gente organiza um torneio de jogadores profissionais com um valor determinado de premiação. Quem são os árbitros? Os próprios jogadores. Mas, cara, isso também é um grande problema nosso de, obviamente, em qualquer esporte, o árbitro ele é muitas das vezes injustiçado. Ele é caçado o tempo inteiro para crítica, para tudo. Sempre a pessoa que perde está insatisfeita. A gente sabe como que funciona em todos os esportes. Então, eu pelo menos vejo uma falta de vontade muito grande de quem tem o mínimo de conhecimento das regras do squash de arbitrar, e uma vontade muito grande de arbitrar de quem às vezes não tem o mínimo conhecimento sobre as regras. Concordo com você. Basicamente, Vitinho, eu falaria para você assim, gratuitamente ninguém quer ser maltratado, Claro, nem não. passar um mau momento. E é o que acontece sul-americamente falando. Né? Quando você sobe, e eu já tive a oportunidade de estar em Estados Unidos apitando, no Canadá apitando, é completamente diferente. Pode ter uma reclamação? Claro, a gente vê até nos jogos da PCA que tem reclamação, mas é muito mais obediência e saber que o árbitro, até ele, obviamente, está aí, Ele está sujeito ao erro também. está sujeito a erro, e você tem que acreditar que ele não está fazendo aquilo Por de forma propositada, ou propositalmente. Né? Então, as pessoas, eu entendo quando elas te falam, sabe, apitar, eu vou assistir eu vou apitar aquele jogo e os caras vão me xingar, vão me tratar mal, vou passar um mau momento, nervoso, para quê? Deixa eu tomar minha cervejinha, que já terminou meu torneio, sim, ou deixa eu começar minha recuperação para o próximo jogo. Infelizmente a gente sofre disso. Outros esportes, o árbitro, rugby, por exemplo, me lembro de ter visto no Insta, em algum lugar, o árbitro chamando o capitão do time, um árbitro de rugby, chamando o capitão do time e falando assim, olha, o teu jogador número 16 de vocês estão tratando a gente como se nós fôssemos o pior do mundo. Eu peço para você que você retorne rapidamente os valores do esporte. Você sabe como você tem que tratar a gente. Por favor. Cara, e o capitão abaixa a cabeça, pede desculpas e continua o jogo. Sabe, assim, a gente não tem essa... Nem perto. Não, a
a gente está um pouco longe, mas é verdade que o árbitro também exerce essa função pedagógica, Sim. educadora. Quando você tem um árbitro bom, o squash é melhor. Sim, O squash é melhor. mais jogado. A qualidade do jogo que o árbitro traz para o jogo é melhor, porque O você árbitro não que não nivela para baixo, você nivela a qualidade para cima. O que está errado, está errado. Então você, entre aspas, penaliza o que está errado, seja com uma decisão, dando ponto para o oponente, ou seja através de chamadas de atenção, aplicando o que se chama de código de conduta. Tá? Então, E o árbitro que não quer ser protagonista demais, ele também acaba valorizando o jogo, porque às vezes o árbitro que quer aparecer muito, que quer chamar Certamente. atenção mais do que os jogadores, ele acaba certamente. travando o espetáculo. Certamente. Acho que uma coisa que também faz muita diferença aqui, não só no Brasil como na Sul-América, em questão de problemas com a arbitragem, é principalmente porque vários dos jogadores, dos atletas, também não têm o conhecimento de fato do que são as regras, do que está acontecendo, do que está mudando. Até por isso a gente queria tanto a sua participação e a sua presença, porque eu mesmo, diversas vezes em campeonato, eu te encho o saco lá, eu vou lá te cutucar para tirar uma dúvida ou outra sobre algo do jogo, porque como está mudando muito, a gente não consegue ter acesso a todas as informações. Quando a gente está jogando, a gente vê sempre, a gente viu esse fim de semana agora, que os jogadores falam, mas você sabe que a regra é tal coisa. E aí você, A regra fala que é no let. e aí tira a risada e fala, meu, não tem isso na regra. Então assim, cara, acho que a gente podia começar a entrar um pouquinho mais nos dias atuais. Qual que se é que existe uma definição minimamente concreta do que é no let e stroke hoje? Só vou fazer um preâmbulo. Ah, Primeiro, sabe quantas páginas tem o regulamento? não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia, né? Todo mundo deve achar que o regulamento é um livraco desse tamanho. O regulamento são 20 folhas de sulfite impressas de um lado só. Aí você tira a primeira página, Sumário. aí você tira o índice e você tira os apêndices. Ficam 9 páginas de regras. Claro, são regras condensadas, né? Mas se você conhece o jogo, você lê e fala, ah, olha só, é por isso que ele fala tal coisa. Ah, é daqui que vem tal coisa. Se desmitificam um monte de coisas quando você lê. Depois eu vou compartilhar para vocês. Legal. Tem 2 idiomas que mantêm o seu regulamento atualizado com a última versão. Obviamente. O primeiro ele é escrito em inglês, então esse sempre está atualizado. Tradução ao português, tradução ao castelhano, ou ao espanhol. Esses estão no site da WSF. Você Legal. clica e faz o download. Legal. A gente manda. Quando tem atualização, faz a tradução e manda Legal, imediatamente. vamos disponibilizar para a galera o link. Quem pro quiser. pessoal também dar tem- uma olhada, ler e tirar as próprias dúvidas. tem desenho também. da quadra, quais são as medidas, as alturas. É bem legal. Com respeito às regras em si, elas não mudam muito na sua escrita ou no que elas dizem a respeito do que o jogador precisa ou não precisa fazer. Tá? Tem duas que são principais, que vão acompanhar todo o regulamento. O fair play, ou seja, um jogo justo. Tá? E aí a gente pode falar 1000 coisas, acusar os 2 pingos, acusar quando é fora, não bloquear o outro jogador. E a outra é a segurança. Essas duas são os pilares das regras, elas permeiam o regulamento inteiro. Tá? Quando a gente chega na parte do let, no let, stroke, a gente está especificamente na regra número 8, que é a regra da interferência. Tá? Todas as outras regras são como tem que ser o saque, quanto é o tempo, os intervalos, quanto tempo você tem para aquecer a bola, o que acontece quando fura uma bola, o que acontece quando uma bola bate no jogador. Mas a regra número 8 é a regra da interferência. E a regra da interferência é quando um jogador para, porque ele acha que houve uma interferência, e pode ser que realmente tenha havido uma interferência, e quando o jogador para, o árbitro precisa decidir, nessa situação determinada, 3 coisas. E isso que é louco, porque não é binário, é ternário. São 3 decisões. Tá? A primeira é falar
aí não houve uma interferência. Você poderia ter batido na bola, você achou que o jogador estava bloqueando a tua cruzada, e é o caso da gente otorgar um no-let, porque quando não tem uma interferência, o jogador não deveria parar a bola, deveria continuar jogando. Tá? Então eu estou explicando as duas coisas, o que você me perguntou, mais a decisão, perfeito. tudo ao mesmo perfeito, tempo. Tá? perfeito. Está bem claro de entender. A interferência pode ser de tal grau que o jogador não consiga bater na bola, porque a bola do outro ou o outro estão tão perto que ele não pode armar raquete. Se ele bater na bola, vai necessariamente bater no oponente. Tá? Ele não tem acesso a poder ir e chegar na bola e poder bater. Então, essas que são interferências de grau máximo, elas são penalizadas, entre aspas, com uma decisão que se chama stroke, tá? Que é o ponto para o oponente. Tá? E você tem um meio termo, que quando há um genuíno esforço de ambas as partes, um querendo chegar na bola, outro tentando sair, ou uma parte do acesso está bloqueado, a outra está livre, aí você tem aquele encontro de um jogador com o outro na entrada e na saída, né? Ou um jogador que não saiu completamente. E esse é o caso da decisão, que é normalmente a mais comum, que é o yes-let. Principalmente antigamente, hoje em dia antigamente tinha muito mais yes-let, é verdade. E tem uma situação que a gente sempre leva para o yes-let, que é a situação onde há um risco de lesão, onde eu posso machucar o outro. Então, não há propriamente uma interferência, mas está por exemplo, tão perto do outro que quando eu tenho medo de quando o meu swing terminar, eu bater para você. O safety. É o safety let, que é o que se chama de ocasião de lesão. Tá? Quando você está, uma bola que vai no fundo, que vai abrindo da parede lateral, que bate no vidro e o jogador está por bater, e o oponente está do meio até um pouco sobre o lado esquerdo, mas o jogador tem medo de dar uma bolada. Aí ele para. Normalmente, nesse tipo de bola, porque tem um temor razoável de machucar o outro, se otorga um let. Tá? Mas propriamente você poderia falar, mas não tem interferência. Bom, mas tem aquilo lá que a gente falou no começo. A gente tem que tentar não machucar o outro. Segurança. É a segurança do jogador. Que também, para o árbitro, sempre tem aquele feeling de entender também o perfil do jogador. Você está falando uma coisa importantíssima. Porque dependendo do jogador, é o cara que caça let, dependendo da situação, para tentar dar aquela quebrada no jogo. E tem o cara que realmente está preocupado com a segurança de fato do oponente. Vou até ser pouco polêmico aqui em falar. Olha, eu acho que, por exemplo, colocar a situação de jogadores aqui. Eu vejo o Farag jogando, eu acho ele super fair play. Ok. Ele é 95% fair play. Beleza. Você acha que tem alguém mais fair play que ele dentro do top 10 ali? Tem. Por exemplo, o Paul é super fair play. Você jura? Eu tenho uma sensação. Eu também tenho uma sensação que ele não é tão mas fair play assim. ele é limpo para jogar. E a gente coloca, vou falar mesmo, o Assal como que não, a gente sabe aí que o oposto, então o juiz sabe quando a pessoa está caçando algo, quando não está procurando, por exemplo, a segurança, quando não está. Isso daí Então, é super difícil. E isso até dificulta um pouco o jogador, né? Porque, por exemplo, o Assal já tem um nome muito complicado, tá tendo um nome muito complicado na PSA. Tadinho. Se ele futuramente, ele fala assim, eu vou começar a parar um pouco mais, o juiz já tem na cabeça dele um pouco do Passe a fama e deita. Exato, da fama dele. Então, a fama, né? Com certeza. E você pode ter certeza que ele sofre disso, não somente do lado da arbitragem, mas também do lado dos seus oponentes. Dos oponentes. Os jogadores estão jogando com ele. Porque na primeira ou na segunda, até sem querer, de uma entrada e uma saída que tocou, olha, você está vendo? Você está vendo o que ele já está fazendo? E aí você já está apelando à fama que ele tem. Cara, então o preconceito vai jogar contra ele até ele não corrigir. Ele parar. Até nos closes que a gente vê hoje com a quantidade de câmera que a PSA tem, que cada torneio parecia uma coisa surge uma nova imagem dele, ou segurando a raquete do cara para ir para a bola, o pulso, ou deixando o pé para alguma coisa, ou batendo com a raquete aqui, então, cada coisinha alguma.
E isso acaba complicando ele também, né? Acaba complicando O ele esporte. e acaba complicando Os árbitros. a vida de quem está sentado lá, porque posso assegurar para vocês, é um árbitro só, tá? Que sejam dois, acho que não faria diferença, tá? Mas é um árbitro só e você tem que estar no movimento do jogador, de quem entra para bater, de quem sai depois de bater e no que está acontecendo com a bola. É muito difícil arbitrar um jogo. É. Ainda mais E assim. nessa velocidade, você pode falar para mim, nossa, então coloca 10 árbitros. Não vai ser Não vai diferente. mudar. Não vai ser diferente. É muito difícil. É muito O que bem vai ter de difícil. diferente é talvez uma dúvida entre os árbitros sobre o que aconteceu e aí só vai confundir mais ainda. O que vocês estavam falando agora que apareceu no torneio, que se não me engano, foi no British Open, ele segurando a mão do Hirscher no 10-10. Isso daí é uma coisa. Ninguém viu. Não tem Quem como viu? ver. Foi uma câmera que estava do lado de trás filmando o movimento do jogador, que não tem nada a ver com vídeo review, Sim. com absolutamente nada. Foi uma imagem que surgiu bem depois. Somente se viu Sim. depois, exatamente. Depois que ele já tinha, inclusive, perdido. Né? Exato, que isso marca ele tinha perdido na semifinal. Eu só quero retomar um ponto que eu acho fundamental do que Pode você falar. falou, que mais do que jogador, a regra é a mesma. Para o esporte como um todo. O que muda na aplicação, Interpretação. de ser mais estrito, menos estrito, é o nível de quem está jogando. Num sexta classe, daqui de São Paulo, você precisa ter muito cuidado e você tem que Claro. otorgar muito mais letes Sim. do que você otorgaria para um cara de primeira classe, inclusive um profissional. Porque Tá. é de fato perigoso se o cara continuar Exatamente. jogado. A jogada normal de girar em torno da bola, que no regulamento se chama turning, né, que a gente conhece Sim. como giro. No sexta classe, muitas vezes, quando ele vai, no sexta, no quinta, quando ele vai devolver o saque, ele faz 30 vezes isso. É pedagógico você falar para ele, você precisa parar, sempre que você fizer isso vai ter lete. No primeira classe, você pode até pensar, ele está enrolando para poder descansar. No sexta classe, ele não tem essa malícia, não tem esse domínio do jogo. Né? E olha como são diferentes as coisas. Tem Então, muito mais a pausa, o jogador para muito mais pela segurança numa sexta classe do que de fato. com certeza. E se ele não parar, você como árbitro, você precisa ensiná-lo que tem que parar. Porque é uma jogada extremamente perigosa. Bom, E a gente sempre essa daí é a evitar. mesma coisa aplicada ao swing. Isso acontece muito quando a galera tá começando a jogar torneio, né? Muito. Então, Vai bater assim, qualquer bola, tá em a regra cima, é bate, então... A regra é diferente, Gabriel? Não, a regra não é diferente. O que é diferente? Aplicação. A aplicação que você dá para a regra depende da categoria. Ah, você está permitindo o cara pisar na linha no saque. Bom, mas ele está começando a jogar, é sexta classe, vamos ensiná-lo. Eu Na ia... primeira classe, você não vai falar para o cara, se a bola pega na linha vermelha é fora. Sim, Você não vai chegar para falar isso. Verdade. Mas na sexta classe, você precisa ensinar. Então, esse papel do árbitro pedagógico, né, e sabendo importantíssimo. a graduação com que ele tem que aplicar a regra. Se você é muito estrito com um cara de sexta classe, Sim. você vai engessar o jogo a tal ponto que o cara vai ter até medo de jogar. Né? eu ia começar a ler as perguntas pra vocês que a Mano, galera começou a fazer, né? desculpa que eu falo Mas demais, não, cara. Não, tá da hora Deixa eu ver. demais. Até a gente tá tirando nossas dúvidas aqui também. Eu tô tirando A gente tá entendendo muita coisa que a gente também não sabia Vai. direito. Aqui você já respondeu praticamente uma pergunta que o Vai. Valdemir, o pai do Matheus, fez. Ele Tá. falou assim, a regra é clara ou depende de interpretações? Não. Você já até respondeu um pouco disso agora. assim. Um pouco. De novo, você não, a mesma regra da interferência no swing, na primeira classe e na sexta classe, ela pode variar. Sim, A sim. aplicação pode variar, a regra é a mesma, tá? Mas a aplicação é a que pode variar. Tá? Ou a regra de um turning que eu acabei de falar. Né? Um cara de sexta classe que vira 2 ou 3 vezes, Sim, porque sim, ele não sim. tem domínio de um boleio de backhand, ele vira sobre o seu corpo para poder tentar devolver o saque, ele não está fazendo esse turning de propósito para poder Sim, descansar. com certeza. Um cara de primeira classe, um pro, que tem domínio completo do backhand, que te coloca um boleio no nick de devolução do saque, começa a dar essas voltas, o cara está me enrolando. O que ele está fazendo? 2 ou 3 pontos anteriores foram longos, ele está cansado, ele está respirando. dando Então, uma- a regra é a mesma, sim, mas num caso eu aplico um critério e no outro caso eu aplico outro Tem critério. que ser O com lance certeza. o critério que se aplica tem que ser parelho durante todo o jogo. O árbitro tem que entender o que está acontecendo na situação, né? Ele é
a história do jogo é do passa na árbitro. mão dele. É do árbitro e dos jogadores que estão do lado de dentro. É fundamental, tá? Mas Perfeito. Vou ler mais alguma aqui. manda. Vamos ver se eu consigo. O Sérgio Carraca mandou aqui. Quando um jogador esbarra a raquete no corpo do adversário, Ok? stroke ou let? Bom, aí, puxa, eu já, na minha cabeça tenho Ele- 1000 situações, né? Mas Beleza. acho que talvez as duas mais comuns são na armação, Da armação, que está se aqui chama- atrás, Perfeito. e durante o swing, que de fato em algum momento a Tá. raquete esbarra no meu adversário. Perfeito. A regra que trata do swing também está dentro da regra número 8, dentro da interferência, ela vai falar que o swing tem 3 momentos, tá? A preparação, o golpe E a e a terminação, tá? Só que a gente consegue fazer isso intelectualmente, 3 momentos, mas a gente não faz preparação, golpe, terminação. A gente faz um faz tudo movimento tudo junto. Perfeito. Obviamente, a gente percebe isso, que se no meu caminho da preparação da raquete eu começo a passar do primeiro movimento para o segundo, que é a preparação para o golpe, eu tenho uma interferência, a minha raquete, quando ela chegar na bola, ela pode chegar de qualquer jeito, né? Ela pode chegar firme, Pode chegar xoxa. porque a interferência foi muito levinha, ou uma interferência um pouquinho maior pode fazer com que eu chegue com a raquete Perca o olhando para domínio. qualquer lado, e quando eu bato na bola, a bola sai para qualquer lugar. Ou pode ser que saia boa. Onde a gente tem que olhar? A qualidade da bola. Então, a qualidade da bola vai me dar o sinal, ou vai me ditar qual é a decisão que eu tenho que tomar. Se a bola... Vou partir de um princípio básico. Ninguém bate a bola para ir na lata ou fora. Com certeza. Todo mundo bate para que a bola seja boa. Bati no ombro do meu adversário. A minha raquete chega xoxa na bola. Bato na bola, a bola vai na lata. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? É um stroke. É um stroke. Por quê? Porque eu impedi o golpe. Assim como num movimento onde o meu adversário está na frente, eu paro, ele está impedindo o meu golpe. stroke, Perfeitamente. eu falo. Aqui você fala, mas ele bateu na bola. Sim, eu entendo que ele bateu na bola. Mas a intenção dele era bater uma bola boa, não uma bola ruim. Tá? E às vezes a bola sai para qualquer lado. Tá? Então, o exemplo da lata é um, o exemplo de fora é outro. Tá? Pode ser que a interferência tenha sido muito pequenininha. E quando eu chego com a minha raquete na bola para bater, eu já esteja firme de novo com o meu pulso. Tá? E eu bato e a bola sai boa. Mas como eu senti, O o jogador jogador pode imediatamente parar. para. Let ball. E o lance é que ambos podem parar. Tanto que quem tomou- bateu, O que tomou também? o que tomou também, porque ele sofre uma distração. Mesmo não Óbvio, sendo ele disse. o movimento dele, Exatamente, ele que tá mas atrapalhando o adversário. ele ficou, ui, bateu em mim, desculpa. E pode, é e às importante vezes, saber. vocês sabem, né? Passa pelo cotovelinho, bate aqui. Começa a arder a mão, né? Nossa, Aquela queimação aqui, ó. Aí você para, porque na realidade não é que você sofre uma distração, você, né? Então, ambos jogadores Até porque depois você ia bater na bola, né? Então. Mas qual é a decisão que eu vou tomar nesse caso? A bola foi boa, cheguei firme, escutei a bola, potência boa, era dentro da intenção que o jogador queria. Atrapalhou os dois ali, então, let ball. Aí você joga um LED. Entendi. Tá? Então a qualidade da bola que sai desse golpe é o que te manda, é o que te mostra qual a decisão que você tem que E no tomar. caso da armação, aquela armação que o jogador tá atrás, Perfeito. você tá armando, que a gente às vezes de fora tem a sensação de que o cara tá caçando o stroke. Caçando. Mas O famoso fishing. Fishing, exato, tá pescando. Ele tá pescando. Só que, em contrapartida, ele tem o direito de bater no momento em que ele quiser. Isso sem dúvida, sem dúvida. Então- A gente poderia, seria legal a gente poder até meio como que fazer a imagem do que eu vou tentar fazer do que eu vou tentar falar para a gente ver se fica claro como é que é. Uma coisa é o movimento do jogador junto com a bola tentando bater. Tá? Então você tem jogador que vai bater, oponente do lado de trás, esse daqui dá um passo porque a bola vem para trás, esse daqui também dá um passo. Esse daqui dá um passo. Se esse daqui não se mexe, e eu nesse momento quero bater a bola, claramente quando eu for armar o meu golpe, quando eu for levantar a raquete, que é normalmente como a gente arma o golpe no squash, eu vou encontrar meu adversário da parte de trás. Claramente eu estou impedido de fazer um swing. Se o cara vai indo para trás junto comigo, né? E eu ou saio para a direita
o saque para a esquerda, continua aí passando. eu não tenho interferência. O que pode ter é, eu não sei onde ele está, O safety. então eu safety let. Então, se eu levantar a raquete rápido e abaixar, posso bater, posso machucar. Tá? Então, essa situação é a movimentação, é a situação em movimento. Eu vou escolhendo onde bater a bola, mas tem movimento de ambos os jogadores. O lance é, às vezes, é que eu estou fixo na minha posição para bater a bola, o jogador não está perto de mim, mas o que eu faço é girar o meu corpo e esticar o meu braço a ponto tal de trazer o meu oponente para dentro do meu golpe. E isso é o que se denomina de fishing. Tá? E não é uma levantada de golpe natural. Se eu levantasse naturalmente, assim, eu peço para vocês olharem, assistirem jogos, e vocês vão ver nos espaços que os jogadores batem as bolas, quando eles acham que eles estão em vantagem. Eles fazem um swing pequenininho, ou seja, Você aproveita. eles se aproveitam. Se o cara tivesse levantado nessa situação que eu estou comentando agora, a raquete, ele poderia ter batido tranquilamente a bola. Né? Aí, o que ele faz? Ele estica um pouquinho o cotovelo, vai um pouquinho para trás com o corpo, com a raquete também. a raquete está esticada para lá, ele está caçando o outro jogador. E a regra diz que, embora o árbitro ache que isso daí é stroke, isso pode ser duas coisas. Ou no let, se for muito exagerado, sabe? Muito exagerado, o cara está 2 metros atrás e eu estou tentando caçá-lo. Nem tá olhando mais pra bola, só tá olhando pro cara pra... Ou tem que ser let. Entendi. Obrigatoriamente tem que ser let. Você não pode otorgar um stroke por fishing. Tá. Mas lembrem disso. O cara tem que estar buscando o outro jogador com a raquete. E é muito complicado Tá. assim, tipo, você entender isso, porque acontece muito rápido, né? Ah, acontece então, você tem que muito Você tem que rápido. estar Às muito vezes- ligado, porque Às vezes tem até aquela olhada, que o cara tá aqui, ele dá aquela olhada, pra... Claro, aí ele o árbitro tem que busca, ficar ligado em tudo, né? e aí dá uma Não tem entregada como. grande, assim. É. Dá uma entregada grande. Quer ler a próxima? Vou ler agora do Owen. Owen fez aqui, ó. Que Owen Hendricks? Ele Ele osito. Ele mesmo. É, boa. Ele falou assim, se meu oponente pedir um let, quando eu sacar, então, por exemplo, meu oponente tá lá, colocando a mão na parede e tal, e eu vou sacar, e eu saco pra fora, Boa. o que acontece? Ele Não, ganha um então, ponto? não, o que acontece é que ele tem uma regra que diz assim. A parte do Owen que eu vou pedir atenção na pergunta, e essa daqui você não vai poder digitar, porque senão não vai entender. A parte do Owen, tem uma parte na pergunta do Owen que é fundamental, que é o oponente pede let. Beleza? O oponente pede let. Então, volta o ponto de qualquer Vai, maneira. de qualquer forma vai bater o ponto. Mas a regra, o que eu imagino que ele esteja fazendo referência É se o árbitro não estiver é preparado a só, uma né? regra, a uma regra que é, imagina o jogador olhando para o vidro de trás, olhando para a parede de trás, no caso um vidro, está secando a mão. Isso. E o outro jogador saca. Aquele jogador está pedindo let? Não, Tá. não está pedindo let. Ele não levantou a mão, não fez assim com a raquete, não fez nenhum sinal. Ele, de apressado, foi e sacou. Se o saque dele for com falta, fora, abaixo da linha, na lata, o que outro ganha for, ponto. o outro ganha o ponto. Mas observa que são situações diferentes. Sim. Porque em uma, o outro está Já pediu let. pedindo let. E a gente sabe, ele está com o óculos na mão, levanta a Claro. mão, É, exato. levanta a raquete, pede desculpas. Nesse caso, e me aconteceu. Eu estava apitando o jogo de profissional feminino e aconteceu essa situação. Só que a menina que estava recebendo o saque, ela claramente falou, não, eu pedi let. Eu pedi Então, let. tranquilo. Pronto, você otorgou let. Então, Agora eu tenho uma dúvida, porque assim, beleza, ele sacou, se ele errar, porque o adversário não está olhando pra preparado, ele erra o saque, ele perde o ponto. Por que se ele acerta, ele não ganha o ponto? mas aí o lance é que a regra diz que o sacador só pode sacar quando o oponente está pronto. Então, mas se o oponente não estiver pronto e eu sacar, Por isso você perde deveria ponto. voltar. É por isso que você perde ponto. Porque você tem a obrigação de sacar somente quando o teu oponente está pronto. então se eu sacar com o meu oponente sem estar pronto, independente da situação, dependendo do juiz, eu posso perder o ponto? Se o teu Se o saque seu saque for for ruim, fora ou sim. baixo, Se ele for bom, não. Não, se ele for bom, ele vai se repetir. Tá. Porque o juiz vai te falar, você precisa esperar teu oponente. Entendi. Só um minutinho que ele não estava pronto ainda. Tá? Mas se você errar o saque, você errou a jogada. Tá. E se o... É boa essa. Agora,
rapidinho. E se o jogador ele tá enrolando muito todos os pontos? Ah, não. Aí código de conduta. Código de conduta. Código de conduta é regra número 15, vai ser a última regra do regulamento. E entre todas as questões que tratam o código de conduta, uma é o tempo. Entendi. Uma é o tempo. Eu tenho aqui uma do Robin Dias, o Robin, que é aluno nosso lá na Lata, Boa. chileno também. Ah, vai entender meu sotaque. Vai. Ele pergunta aqui, o que acontece se no momento de ir bater uma bola, faço com que a raquete do meu adversário caia? Ah, boa. É Às muito vezes no boa. caminho para a bola, eu estou me locomovendo, eu esbarro, a raquete do meu adversário cai. Perfeito. O que vocês acham que teria que ser, na experiência de vocês? Se eu tô indo pra bola e a raquete do adversário cai, eu Isso. daria um light ball. Sem Eu dúvida. acho que depende muito do movimento que o cara fizer. Vou falar assim. Isso daqui a gente poderia abri-lo basicamente em duas vertentes, mas eu vou ficar somente com a raquete. Porque a raquete vocês sabem que é o único objeto que pode cair de um jogador Sim. sem que aconteça absolutamente nada. Sim. Né? Então a minha raquete cai, se ela não interferir no Pego jogo, e eu continuo. posso pegar e continuar jogando. Agora, quando a minha raquete cai pelo esforço que o meu oponente está fazendo para chegar na bola e eu supostamente sair da bola, É isso que... né? eu falei que Então depende. aí é obviamente que eu tenho que otorgar um LED. Entendi. O que não é verdade às vezes é que a posição do meu oponente ela é boa e eu deixo a minha raquete, né, esbarrar no corpo dele para ir pegar uma bola. Aí você fala, ai, a minha raquete enganchou e demais. Às vezes teu oponente não fez nada de errado, né? Mas nesse caso, como está descrito aí, Vitinho, Light ball. Light ball. eu otorgaria claramente um LED. Eu vou Claramente fazer, um eu vou LED. fazer uma pra você aqui, Léo. Vai. Que o Gabriel Rossi mandou. Gabriel Rossi. Então, Gabrielito deve ser E difícil. depois eu quero fazer uma minha que eu tenho dúvida. Vai. Beleza, ó. O Gabriel Rossi mandou assim. Sobre as atualizações de 2 novas regras da PSA. Ponto valendo 2. Não, isso daí, Ele colocou como exemplo- somente valeu para um campeonato que foram os finals. E também no 10 a 10 vai a 11. Isso daí são regras específicas de um campeonato. Ah. São testes, Aham. certo? Para tentar trazer uma participação da galera que está assistindo um pouquinho mais, né? Mas isso daí, primeiro, é PSA, não é WSF. Nós somos WSF. Sim. Tá? sim. O nosso amador Aham. é WSF, tá? Então, E você, assim, perguntando agora, você é a favor de uma das duas? Ou do vai a 11 ou do... eu não gostei de nenhuma das duas. É? Não, mas, por exemplo, a morte súbita é muito louca. Mas nas o- duplas, que a regra da dupla é a morte súbita, ela é... Power play é legal também. Você gostou do power O cara play? tá tomando um 10 a 8. Ah, não gostei. Ele Dez pede iguais. o power play 10 iguais, ainda morte súbita. Deixa o Então, jogo muito o emocionante. morte súbita eu gostei, assim. Você O do gostou? Power eu não achei muito, sei lá. Acho que deixa muito emocionante o jogo. Acho que entra um fator tático do cara pedir no momento certo, de ele ter essa leitura, esse feeling dentro do jogo de, putz, estou tomando 9 a 5, será que é hora de eu pedir o power play ou será que eu jogo mais um ponto, tento ganhar mais um ponto Para para depois depois ficar pedir o no power iguais. play? Então assim, eu acho que isso deixa o jogo um pouco mais estratégico, mais tático, eu gostei. Pode ser. Isso daí realmente são apreciações, isso daí são, ou seja, não são mudanças de regras, são somente para torneios determinados e basicamente acontecem no universo da PCA. Entendi. Tá? Pode ser que daqui a pouco, no torneio de equipes mundiais e demais, façam alguma coisa parecida. Entendi. Tá? Games a 7 pontos ou melhor de 7. Né? Que já aconteceu. Já aconteceram torneios dessa forma também. Agora a última assim da galera, pra depois acho que o Gabriel tem uma que ele quer Só fazer tem uma também, só. que é uma última também do Owen. Gostei. Mandou duas. Vamos colocar uma pra cada uma, pra ele e uma pro Vigo. Eu Vai. vou fingir que essa foi do Vigo. Tá, um abraço, um beijo para os dois, que são... Que ele pergunta como explicar futebol. Boa. Como explicar futebol? Explicar rapidamente? Um pé ou uma parte de um pé, a que esteja, tem que estar dentro do quadrado de saque, tocando o chão, sem pisar a linha. Esse é o mínimo que se espera. Mas É um pé completo 100% do pé? ou uma parte do pé, Tá. pisando o pé, pisando no quadrado, Então uma parte, se meu pé tiver metade dentro e metade fora, tá valendo. sempre quando a metade do lado de fora não esteja pisando a linha. Por exemplo, se Aqui. ele tá de pé aqui, ó. Tô na Se ele ponta está do na pé. ponta do pé, Entendi. dentro do quadrado de saque, está Entendi. correto. Tá.
isso daqui estaria correto, porque eu não estou pisando a linha. Tá? Eu não estou pisando a linha, estaria correto. Se eu estou assim apoiado, estou em falta. Tá, Entendi. Tá? perfeito. Tá? Acho que isso ficou Então, bem... se isso daqui é perfeito. Sim. Tá? Não tem nada o que falar. É porque tem bastante jogador, às vezes, que vai sacar, tira o pé inteiro, tá com o pé dentro, tira o pé e já vai pro meio. Dependendo do nível, O árbitro então, pode ser que... quando a falta de pé realmente importa, e com isso daqui eu não estou dizendo que não tem que se cobrar, Sim, tá? sim, A sim. gente acho que as regras estão aí, a gente precisa ensinar a jogar. Quando o jogador se utiliza de um Pra ganhar foul, da vantagem. falta do pé, na realidade, ou de Uma falta com o pé. de não fazer, de fazer caso omisso a essa regra, para ter algum tipo de vantagem. Entendi. Ganhar espaço Tá? dentro da Então, por quadra. exemplo, saco com o pé pisando aqui já aberto para chegar no tempo. Entendi. Né? Então, isso daí Já aí pega um a gente poderia falar, claramente é uma falta de pé, porque ele tá se usando dessa artimanha, vantagem. essa vantagem para... sacanagem, o árbitro não está cobrando Sim, para ter uma vantagem no jogo. Entendi. Eu esclarecesse, a regra é quando acontece alguma contusão. Eu que sei perguntar. Era exatamente isso que eu ia falar. Tipo assim, a gente não sabe, é muito o que acontece. Por exemplo, putz, o cara tá com cãibra, não pode sair. Boa. O cara tá sangrando, tem 3 minutos, 5 minutos. Boa. Quando ele tem o tempo que precisar, sabe? Tipo, quando Vou ter que que entra essas regras? preparar um quadro sinóptico, um quadrinho para a gente fazer um Sim. download lá no canal Na Lata. Vamos ver se eu tenho tempo de preparar. Tenho em castelhano, não tenho em A português. gente pode Preciso colocar no Instagram, pro pessoal Preciso tira um traduzir. print no Instagram, alguma coisa, pra salvar sempre no celular, que aí, meu, Com abre certeza. lá. Mas vamos lá. São 3 grandes universos, beleza? Ou a gente poderia falar 2 e um deles se divide em 2. Por isso que eu prefiro falar em 3. Uma é onde não tem lesão. É o primeiro universo, beleza? O que não é lesão? Asma, estou passando mal da barriga, falta de ar, porque a minha preparação física não me permite. Eu tô fumando, sou Sim. fumador, adoro a qualquer balada. coisa. Aham. Ou mesmo dentro da partida, tem um momento que você tá Eu tô cansado, enchendo, dá um migué. Sim. Tô tentando abranger todos os públicos, Aham. muito mais para lá do que simplesmente jogadores profissionais de primeira. Sim. Falta de preparo, cãibra. Tudo isso são consideradas doenças, por assim dizer. Vou colocar um nome. Falta de preparo. Tá? Exatamente. E o bom senso Isso. do juiz? Isso daí não tem tempo para você. Não tem O jogador não tem um tempo um acréscimo determinado. Mesmo uma dor de barriga, por exemplo, tô no intervalo do jogo, Boa sorte. juiz, por favor, cara, me deu piriri aqui, eu se ele preciso sair, ir no ele banheiro. perde o game. Você Não, aí, mas no intervalo eu tô falando. você ali. aí tem que sempre apelar ao sentido comum, tá? Ao sentido comum. Mas se o teu oponente ele quiser endurecer de aplicar a regra, a tua demora, né? O árbitro não vai poder falar assim, peraí, que o piriri do Vitinho, vamos esperar os 5 minutos. Se o jogador fala assim, não, pode deixar ele lá, tá tranquilo. Lembrem, a gente Assim está falando, como estamos falando do mundo amador. Sim, assim como É o que acontece. o WO, Não, o atraso, ele bom me senso, falou já antes do eu jogo que ele espero. estava passando mal. Deixa o cara ir no banheiro, eu espero aqui esquentando a bola. Ou que nem o atraso. Beleza, mas do ponto de vista da regra, não tem tempo. Não tem tempo, tá. Não tem tempo. Fechado. Quanto está o jogo? Eu preciso que vocês me coloquem uma situação de jogo determinada. Está 1-0 para um jogador. 9-9. Não. Mais do que lá para em games. Quanto está o jogo? 2-1. 2-1 para quem, Vitinho? Para o Gabriel. O Gabriel jogando contra quem? Contra mim? Contra o Gustavo. Contra o Gustavo. Ele está 2-1? Maravilhoso. Você está passando mal. Me fez correr muito, Gustavo. Tá, com certeza. Estão jogando o quarto game. Porque se está 2-1, estamos Sim. no quarto. Tá? Você pode entregar esse game. Por que você pode entregar? Porque está 2-1 para você. Agora, se tivesse 2-1 pro Gustavo... Se você entregar, o que acontece? Como? Perde o jogo. Perdeu o game e perdeu o jogo. Tá? Então, Perfeito. e o que te permite esse entregar o game? Que você tem os 90 segundos de intervalo para solucionar o problema que você tem. Entendi. Eu tenho que ir Você perde correndo. o game, você só tem 90 segundos. Eu deixei o carro estacionado lá fora.
do clube, do SPAC. Eu tenho 90 segundos para sair correndo da quadra, ir até o carro, pegar a bombinha da asma, dar aquela e voltar. Só para dar um exemplo. Beleza? É para isso. Essa é a única saída que você tem. Entendi. Tá? E atualmente a regra, e aqui eu vou contar em segredo, que pode ser que mude, atualmente a regra somente permite que o jogador entregue um game por jogo. E se ele tiver com 2-0 e ele tiver um problema maior, ele não pode entregar Ele dois. não pode entregar dois, só pode entregar um. Agora parece que isso daí vai mudar. Então ele pode ficar no migué no game, dar tudo pra baixo e sair. O que acontece é que se ele ficar no game que ele entregou, ele precisa voltar a jogar para poder depois entregar o outro. Não pode entregar dois games com a continuação do Então outro. ele, 90 segundos, teve que voltar, entrega o game e volta Ele não porque ele pode tava ficar fazendo. 180 minutos, ele exatamente. não pode ficar 180 minutos na 180 sequência. segundos, 180 minutos, não. Desculpa, segundos na sequência. Exatamente. Não pode ficar na Entendi. sequência 180 segundos. Precisa ter a volta do jogo. Entendi. E Beleza. em questão de, tipo... Aí vamos para lesão. Lesão agora. Isso daqui era doença. Tá? Lesão. Aí você tem basicamente dois universos. Aqui tem sangue e aqui não tem sangue. A mais comum, vamos dizer assim, é a que não tem sangue. Um estiramento. Por exemplo, você é daqueles que adora correr, se jogar por todo canto da quadra, o teu oponente te joga um drop, bate um drop lá na frente, você Vai lá, dá chega com o corpo com inteiro. tudo, bate na bola, você continua, vai ombro contra a parede, nossa senhora, bom, sozinho. Ou você vai na bola, você abre as tuas pernas e daquele... Aquela esticadinha ali. Exatamente. Ou numa entrada da bola, você sozinho, você vinha muito rápido, você precisa brecar para botar a bola firme, o teu tornozelo, você perde o equilíbrio e o teu tornozelo... Tá. Tudo isso você ocasiona sozinho. Sim. É o que se chama de autolesão. 3 minutos? Exatamente. Quando não tem sangue, são 3 minutos. E quando, por exemplo... E quando tem sangue, são 5. E se, por exemplo, peixinho, raspei o cotovelo, peixinho, joelho, Aí são peixinho. 5. Que a gente viu. Mas eu fui sozinho. Eu vi O jogo do Matheus. perfeito do Matheus com o Berbel. Na 5 final minutos. agora da etapa do Ipiranga, o Matheus se jogou num peixinho, do lado esquerdo, na frente da quadra, e quando terminou o ponto, que na realidade o Vinícius errou o drop, ele olha para mim e fala assim, me mostra o joelho, e já tinha Corrido. o sangue já estava escorrendo. Precisa parar. Sim. E se, por exemplo, beleza, você falou dos 3 minutos, a lesão que eu ocasionei, assim. E se, por exemplo, eu tô indo pra bola, o meu adversário me dá uma paulistinha, Tá sabe? bom, beleza. Aí já começam. Cada uma das lesões com e sem sangue, cada uma delas tem três naturezas. Uma, eu me machuquei sozinho. Sim. A outra, eu me conjunto. machuquei junto com o meu oponente. E às vezes os dois oponentes se machucam. Sim. Sabe? Os dois. Eu estou saindo de uma bola, Uma eu estou trombada saindo que de os uma dois bola, eu caem, estou entrando sei na lá. outra, tropecei, bumba, fui e caí. E meu adversário também. Não, e às vezes o adversário cai de costas Sim. também. Bom, essa daí é a famosa lesão contribuída. Tá? E aí, quem precisar de tempo, o árbitro tem que otorgar 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Caramba. 15 minutos para. Agora, de novo, mais do que de novo, só para frisar, você tem 3 minutos na autolesão, 5 minutos quando é autolesão com sangue, você tem 15 minutos quando é uma lesão contribuída. Não quer dizer que você precise dos 15 minutos. Claro. O teu Sim, interesse, sim, eu tenho sim. certeza, exceto que você esteja asfixiado, Aham. que você realmente precise, mas o teu interesse é não deixar teu corpo Esfriar. tanto, porque depois a retomada No pode te máximo custar, 5 minutos pode tá te custar ótimo muito ali. caro. Quanto mais rápido você solucionar o teu problema e voltar para a quadra, melhor. Inclusive, é papel do árbitro ver que o jogador não está enrolando para voltar para a quadra. Ele tem Tá. esses 15 minutos, mas se o Ele árbitro tem, entender não, que se ele tá ele, enrolando mais do se que ele tá sabendo entender, ali, se ele Já estancou, já tá com a Não, joelheira. exatamente, Por que já você não voltou estancou, ainda? tá com a joelheira, beleza, ele quer dar uma mordidinha na banana, quer tomar água, você não vai falar que não, porque o outro jogador também poderia ter feito a mesma coisa. Entendi. Mas vamos voltar pro jogo, tá pronto? Entendi. Quem decide sempre é o jogador, tá? Mas quando você vê que ele começa não, vou deixar passar os 5 minutos, aí você, Claro, ou os tem- 15, sim. aí você fala, mas você já tá pronto, por favor, vamos pra quadra. Sim. Tá? E uma Beleza? lesão única e exclusivamente ocasionada pelo adversário. Perfeito, essa é a terceira natureza. Tá? É a terceira natureza. E aí já entra o que se denomina, por exemplo, o jogo perigoso. Tá? Situações, Tomou uma bolada. o turning da bolada. Uma bolada depois de um turning. Tá? A bolada depois de um turning. Aconteceu, por exemplo, com
Assau, no US Open do ano passado, de 2022. Vocês vão se lembrar que ele bateu a bola depois de um turning e a bola foi na orelha do jogador francês. Do Lucas Serme lá. Do Lucas Inclusive, Serme. Furou deu o tímpano. exato. Exatamente, ele foi desqualificado também. Tá, beleza? Então, por quê? Porque é uma lesão que ele provoca sozinho por jogo perigoso ainda. Porque bater a bola depois de um turning já é jogo perigoso. Se essa bola bate no teu adversário, aí você, né? Tanto que a regra inverte para quem é stroke nesse caso. Se eu dou turning e dou uma bolada no meu oponente, é meu oponente que ganha o ponto. Isso é importante. Independente de onde a bola estiver indo. Mas vamos ficar na lesão para a gente não desviar. Né? Então, nesse caso, normalmente quem ganha o jogo é o oponente. Tá? Quando o outro me machuca, é jogo perigoso ou uma ação deliberada. Eu venho e te dou uma raquetada. Tá? A ação deliberada é isso, tá? Eu faço de propósito. Claro. Eu tenho uma dúvida agora também, ainda nessa das lesões dos tempos. No intervalo, que vamos pegar o exemplo recente de domingo, o Matheus e o Vinícius. O Matheus saiu para estancar. Os dois, eles podem ouvir instrução de treinador nesse tempo ou não? Não. O coaching que se chama, ele só está permitido nos intervalos de jogo. Tá. E isso é uma coisa que eu faço e que não é regra, é somente sentido comum. Não tem dois Léos, tá? E eu tenho que acompanhar o menino para saber, o jogador, o atleta, para saber se ele está sendo tratado, tá? Porque tem algumas pequenas coisas que são os 5 minutos no sangrado. Eles se contam a partir do início do tratamento. Tá. Porque às vezes você precisa que venha um enfermeiro, que venha alguém de primeiro socorro para fazer o atendimento. Ou que não tenha, você vai ter que alguém vai arrumar uma gase e um esparadrapo para você. Quando o tratamento começa, aí vem a gase com um pouquinho de desinfetante ou algum pozinho para ajudar a estancar o sangramento. Aí vem o band-aid ou as venda, chama aqui também não, a bandagem, a joelheira ou o que for. Isso aí se conta os 5 minutos se contam a partir do início do tratamento. Tá? Eu tenho que estar acompanhando, cara. Só que você não vai estar vendo como é que Como que eu faço para controlar o outro lado, né? Então, muitas vezes eu falo, não podem receber coaching, mas se você vai dar coaching, o outro também pode dar coaching. Escolham vocês o que vocês vão fazer. Tá? Porque eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E como sempre, a gente precisa também do bom senso e da muitas vezes os jogadores falam assim, não, eu vou ficar dentro da quadra esperando. Então, perfeito. Então, se você vai ficar dentro da quadra esperando, se você sair, vai tomar uma água e você vai voltar, o outro não pode receber coaching e acabou. Mas a regra diz, coaching só é permitido nos intervalos entre os games. Perfeito. Tá? Por isso que não pode dar instruções, durante o jogo. Bate na paralela, vai na curtinha. Sim, quem te ouve, no coaching. Aí torneios internacionais, exatamente. No coaching, a chamada é no coaching. Sim. E o cara tem que saber que quem leva a pior é o jogador, não quem está coachando. Né? Mas é muito bom essa pergunta, né? Do coaching, com certeza. Bom, eu acho que ele já tirou todas as dúvidas, pelo menos, que eu foi absurdamente esclarecedor, não só pra gente, como pra galera que vai assistir. Eu espero, de verdade, que as pessoas assistam por completo o vídeo. Eu também. E a gente vai ver o impacto disso, principalmente aqui, que a gente está mais perto, né? Que vai ter a etapa do SPAC em setembro aqui, inclusive com transmissão do Nalato, e todos vocês estão convidados. Com certeza. E eu quero ver o impacto disso nas pessoas jogando, nas pessoas tendo um pouco mais de entendimento do que acontece em determinado momento. Eu acho bem importante, né? Porque a gente vê até as pessoas, por exemplo, às vezes perdidas no que vai fazer, às vezes perdidas no LET, stroke no LET, no básico mesmo. E eu acho que esse vídeo foi esclarecedor para todo mundo. Acho que a parte do comportamento dentro da quadra, a gente falou no começo, quando a gente estava falando de por que o pessoal não se abre à arbitragem, ele não está disposto. Eu acho que o comportamento dentro da quadra é uma coisa que a gente deveria cuidar um pouco mais. Vou te falar a verdade, assim, eu tenho observado que estamos um pouco mais tranquilos, tá? Mas no squash sobrevivem muitos eu acho, e isso é um grande problema
por exemplo, de eu sentar e apitar uma quinta classe. Porque o meu conhecimento me tirou do eu acho, e eu vou aplicar o meu conhecimento, e o cara que é assim, ele é cabeça dura e demais, ele vai me fazer passar um mau momento, porque o eu acho dele é mais forte do que a minha certeza de conhecimento. Então, é fundamental o conhecimento. Então, agradeço de coração E o respeito. ao convite que vocês fizeram para poder falar de um assunto que é sempre chato, porque é o que eu estou contando agora, e ao mesmo tempo a parte do comportamento próprio da pessoa, sabe? Um pouco de disciplina interior, de saber que o outro está de boa vontade, querendo ser somente juiz de poucas, que deveriam ser poucas situações, onde tem que arbitrar, para você, não é para nenhum dos dois, é para o outro, e entender que podem as interpretações ser diferentes do lado de fora da quadra que do lado de dentro da quadra, né? E que a pessoa que está lá não está lá para ir contra o resultado de um jogo, nem está fazendo de propósito, né? O que a gente ouve várias das vezes e que é um absurdo é falar que a pessoa está te roubando, a pessoa está trabalhando. Ele está sendo parcial, porque é do mesmo clube, porque é do mesmo país. Não, mas isso machuca demais. Então isso daí é uma... Pode não concordar, com respeito. Com certeza, mas você pode até falar, não estou de acordo com esse tipo de decisão, né? E obviamente o que você vai querer cobrar depois é uma coerência durante todo o jogo, dessa situação, né? Mas exatamente, né? Eu acho que assim, atacar a índole da pessoa. Isso é bravíssimo, é feio realmente. É feio. Aproveitar finalzinho, primeiro para agradecer mais uma vez, e segundo, como a gente está aqui no SPAC, para quem não conhece essa quadra linda aqui, a gente está no São Paulo Athletic Club. E queria que você fizesse um disclaimer para a galera se inscrever na etapa do Paulista e assistir. A gente está esperando, com certeza, a liberação da Federação Paulista para abrir o formulário de inscrição com tudo. Vai ser do dia 19 ao dia 24 de setembro. Do dia 19 ao dia 23 vai ter um 6K masculino da PCA. Diego Gobi, Guilherme Melo, pessoal da Colômbia, pessoal do Chile, pessoal de inscritos até agora da Polônia, tem um pessoal do Egito. Por enquanto, eu não sei o que vai acontecer. Essas inscrições dos jogadores profissionais vão fechar no dia 8 de agosto, aí a gente vai saber quem vai ficar na chave e demais. Vai ter alguns wildcards, como vocês sabem, que são jogadores... convidados. Daqui, exatamente, que a gente vai fazer questão que sejam do esporte de São Paulo, que, bom, por uma questão de ranking, eles não conseguem ficar na chave, mas eles vão participar do nosso torneio. E, vocês vão fazer a transmissão desde o primeiro até o último dia, eu conto com isso, e desde já, muito obrigado, obviamente. E a gente, no dia 24, vai ter sempre a festinha de encerramento. A gente vai fazer uma festa do squash, como a gente gosta de fazer aqui no squash sempre, e a chamar a atenção é a seguinte: não deixa de se inscrever para a última hora, porque a gente, por causa especialmente do profissional e do respeito que a gente tem que ter com os horários e demais, a gente vai ter uma quadra a menos os dias de semana, então a gente vai ter que limitar as inscrições. Então, assim que abrir, corre, garantiza. A gente vai tentar sempre falar, olha, faltam 40 vagas, 30 vagas, mas vocês sabem, né? Não todos nós estamos o tempo inteiro no Instagram ou onde for. Então, vai ser um prazer que todos vocês compareçam. Show de bola. E assistir quem for de outro estado, de outro país, que tem gente de fora que assiste na lata, assiste aqui essa transmissão e esse campeonato que vai ser irado. Vai ser demais. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu, galera, e a gente se vê na próxima. Valeu.